João, agora a gente passa um pouco a falar de políticas públicas. Eu quero começar perguntando sobre desigualdade. A pergunta é: a desigualdade é um problema a ser enfrentado? Se sim, a gente tem que buscar resolver a questão da desigualdade, buscando mais igualdade de oportunidades ou igualdade de ponto de partida ou uma igualdade no ponto de chegada? Olha, a minha percepção é que a desigualdade de oportunidades, sim, é um problema, até porque ela acaba ocasionando o que, no meu entender, é hoje o nosso maior desafio no Brasil, que é a questão da pobreza, né? Acho que esse é o principal desafio que o país tem hoje, é combater a pobreza, e muito disso vem da ineficiência do Estado, da concentração de poder no Estado e da desigualdade de oportunidades que, infelizmente, o Estado tem gerado, né? Eu acredito que, portanto, o nosso ponto de partida tem que ser a igualdade de oportunidades. O ponto de chegada será, na minha avaliação, necessariamente diferente. Por quê? Porque as pessoas têm ambições diferentes, as pessoas têm preparos diferentes, têm vocações diferentes, têm desejos diferentes. Então, assim, e é razoável que elas tenham isso, que você respeite a liberdade delas, né, de atuarem conforme os seus interesses. Então, não teria como você ter oportunidade de chegada se não fosse algo forçado, algo imposto. Então, eu entendo que sim, que o fundamental é nós termos uma igualdade de oportunidades na largada, né? Que é o que o Brasil deveria prover, pelo menos com educação básica razoável, com respeito à lei, à justiça, um ambiente propício ao empreendedorismo, né? Um ambiente democrático. Então, acho que isso é que compõe um ambiente, de fato, para que a gente tenha não desigualdade, mas sim igualdade nas oportunidades, né? Sim, e se você tivesse que estabelecer o seu projeto para o Brasil com três grandes frentes, eu aqui no três, eu falei três pilares da ideologia, agora três grandes frentes, mas pode ser quatro, pode ser dois, se você tivesse que pensar um projeto agora, e falando um pouquinho de como se daria a viabilização prática desse seu projeto de Brasil, claro, considerando que a gente está num espaço reduzido, então é uma ideia ainda superficial, mas para as pessoas entenderem um pouco. Olha, olhando o nosso cenário atual, eu penso justamente em três pilares, né? Você citou três, mas é basicamente como eu vejo. A primeira coisa é o combate à pobreza, né? Nós temos uma situação no Brasil hoje onde 19 milhões de pessoas passam fome, 55% da população brasileira, em pesquisa recente, que foi um estudo que foi feito, diz que não tem preocupação se vai ter um prato de comida no dia seguinte. Então, acho que o primeiro é combate à pobreza. O segundo é o legado que a gente quer deixar, né, para as próximas gerações, e eu acho que aí nesse legado é que eu faço uma pequena subdivisão em quatro itens, que eu acho que são fundamentais. O primeiro é o legado do meio ambiente, o segundo é o legado da responsabilidade fiscal, do equilíbrio das contas públicas, né? O terceiro é as pessoas terem direito à liberdade dentro de um ambiente democrático, então preservação da democracia, e o quarto é respeito ao próximo, né? A gente poder ter um diálogo e não ter um ambiente tão tóxico como a gente tem hoje. Então, dentro do legado eu encaixaria esses quatro pontos. E o último ponto é representatividade política, porque eu entendo que a manutenção de tudo isso vem necessariamente pela política. Então, se a gente não tiver uma representatividade adequada, alinhada com essas ideias, ele acaba não sendo sustentável ou duradouro, né? Então, acho que esses seriam os pilares. Falando um pouco da implementação, aí a gente já entra num nível de complexidade maior, né? E eu defendo muito que a implementação tem que ser feita pela política. Não é à toa que eu me meti numa empreitada assim meio maluca para quem não era da política, sempre teve acostumado à área privada e nunca participei, inclusive, mesmo na época de faculdade, de ambientes mais políticos, mas eu entrei nessa empreitada de montar um partido, porque eu entendo que a nossa mudança tem que ser no nosso modelo de Estado, como eu falei aqui, na nossa representatividade. Então, isso necessariamente exige uma ferramenta para que a gente atue na política. E aí, como é que a gente faz isso? Foi sempre como eu imaginei, ter uma mudança cultural. Primeiro, é você disseminar as boas ideias, o que funciona ao resto do mundo, né? Por que as nações que têm melhor qualidade de vida, maior desenvolvimento, são aquelas que têm mais liberdade econômica? Então, é por aí que a gente deveria ir, né? Então, é um pouco do que funciona fora e deixar as pessoas conscientes disso, que somos nós que vamos resolver o nosso problema. Segundo, a conscientização de que nós temos que participar da política, sim. Porque no Brasil, infelizmente, muita gente diz: a política é um negócio que não é para gente séria, não vou me envolver, e aí a gente não ocupa os espaços são ocupados, e a gente acaba não tendo representatividade. Então, acho que a terceira é a participação na política, para justamente isso
está refletido lá. E o quarto é a gente trazer pessoas boas para se candidatarem, né, para renovar os espaços, para trazermos gestão. Então, é um pouco disso que eu acredito, né, de uma ferramenta da participação política e da atuação na área pública, para que a gente possa implementar essas mudanças todas que o país precisa. E agora a gente vai para as perguntas mais específicas, que nessa parte só as perguntas mudam um pouquinho, porque a partir da identificação dos entrevistados, se eles se colocam no campo da esquerda ou da direita, com as subdivisões que a gente propõe aqui, eu tenho perguntas um pouquinho diferentes. Então eu vou fazer aqui as perguntas que eu elaborei para a direita, algumas só mudam a redação, porque são muito parecidas em conteúdo. Primeira pergunta: a iniciativa privada é sempre uma melhor gestora que o Estado? Ou existem situações em que a gestão estatal pode se apresentar como a melhor opção? Olha, eu acredito que a iniciativa privada, como gestor, é sempre melhor, especialmente quando a gente está falando de empresas, né? Então, eu sou totalmente contra o Brasil ter empresas estatais. E por que eu acredito nessa tese? Em essência, porque a empresa privada quebra. Se ela for mal gerida, se ela não atender bem o seu cliente, se ela não atender bem os seus acionistas, se ela não for eficiente, se ela não conseguir lidar com a concorrência, ela quebra. E a empresa pública, quando ela vai mal, não atende bem, tem indicações políticas, a gestão é muito ruim, o que acontece com ela? Ela tem prejuízos, e aí o Estado banca os prejuízos, capitalizando a empresa ou colocando empréstimo sempre com os nossos recursos. Então, assim, na iniciativa privada, você tem o conceito de que os recursos são escassos, são limitados. Então, todo o resto é consequência. A busca de bons gestores, a busca da eficiência, a busca de atender bem o cliente, a busca da inovação, tudo isso tem como parâmetro o risco da quebra, o risco de você deixar de existir. E quando a empresa é pública, isso não acontece, né?